Queridos, como o papo hoje não é só para mulheres, Deus colocou uma palavra no meu coração, que hoje de manhã me disseram que foi uma feijoada. Então, o cafezinho da manhã foi uma feijoada. Então, eu não sei se eu acrescentei alguns bacons, porque eu fiquei assustadinho com a cara de uns e outros. Então, eu não sei o que Deus vai fazer agora neste momento. Mas eu tenho uma palavra do céu. Eu sei que foi Ele que realmente trouxe você neste lugar para que você possa ouvir. O tema é preguiça. Ah, glória a Deus. Diga aí para o seu irmão, preguiça. Glória a Deus. Preguiça. Você vai ter que reagir, tomar uma posição para recomeçar. Esta é a palavra da noite. Nós vamos ter que aprender que para recomeçar, nós precisamos de atitude. Somente atitude muda a nossa história. Somente atitude muda a nossa vida. Mas para isso nós precisamos colocar para correr a preguiça que muitas das vezes vem habitar em nós. Então vamos ler lá em João 5, do 7 ao 9. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levante-se, pegue sua cama e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Eu falo assim, esta é a palavra, uma palavra que Jesus anunciou para aquele enfermo. Eu falo sempre, ele podia ficar cheio de dozinho, Afinal de contas o homem estava 38 anos, ele tinha uma justificativa para falar assim: todo mundo corre na minha frente, todo mundo vai, eu sou aleijado, como que eu vou? Mas o Senhor, que é puro amor, Ele fala: eu não posso fazer aquilo que você pode fazer, você tem que decidir. Eu falo que a nossa vida é feita de escolhas diárias, a cada minuto nós temos que tomar uma decisão. E naquele momento Jesus estava falando: você precisa decidir ser curado. Você precisa decidir, porque quem decide toma atitudes novas. Quem decide se esforça, tem um esforço maior. E realmente Jesus falou assim: você vai se levantar, você vai pegar sua cama e vai andar. Queridos, não adianta, para Jesus a gente não ganha o coração de Jesus com choraminguinho. Tadinho de mim, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, nem o Senhor Jesus, nem o Senhor se compadece de mim. O Senhor faz para todo mundo e não faz para mim. Ele não se compadece. Ele quer encontrar em nós um coração realmente contrito, como diz a palavra, um coração quebrantado, um coração que reconheça quem é Ele na vida dessa pessoa. E quando Ele fala assim: levante-se, Ele não quer dizer assim: eu sei que você está doente, eu até reconheço as suas dores, eu reconheço que você tem as suas limitações, mas eu morri naquela cruz. E quando eu morri naquela cruz, eu liberei sobre a sua vida um kit viagem. Um kit para que você pudesse passar por essa vida e construir a sua porção. Eu falo que é uma herança espiritual que Ele nos deu através daquela cruz. Ele nos deu uma bagagem para falar assim: você tem condições de lutar, você tem condições de buscar, você tem condições. Quando Jesus foi para aquela cruz, queridos, foi com esta intenção de nos abastecer, de dar a nossa porção, sabe, de uma forma individualizada, de uma forma, sabe, para cada um, para que pudesse lutar, para que pudesse vencer. O alto preço Ele pagou. Ele falou: o que tinha de pior eu fiz por você. Agora você também tem que se levantar, você tem que fazer a sua parte. Amém, queridos? Chega de cristão tadinho, chega de cristão coitadinho. Nós somos cristãos a partir do momento que nós reconhecemos que há um Jesus que morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Ele pagou alto preço e agora eu tenho que tomar uma posição, sabe? Eu tenho que tomar uma posição. Uma herança através daquela cruz veio para as nossas vidas, para que nós possamos construir uma vida espiritual. Ele deu um comando: levante-se, pegue a sua cama e ande.
De repente você pode falar: nossa, mas que Jesus ruim, que Jesus malvado. Naquele momento ele não poderia pegar aquele enfermo, colocar lá nas águas. Será que ele não poderia fazer isso? Ele fala assim: não, esta é a parte que você tem que decidir fazer. Você pode. Se Jesus falou para você que você pode, é porque Ele sabe que tudo que você precisa já está nas tuas mãos. Amém, queridos? Então nós vamos falar de 3 atitudes para recomeçar. Primeiro, levantar. Se você está caído diante de tantas lutas, né? Se você se sente sem forças para andar, para caminhar, e está jogado numa cama, escute o que o Senhor está dizendo nesta noite. Levante-se, se esforce, não aceite esta situação, não se acomode neste leito. É isso que o Senhor está dizendo. Chega de ficar deitadinho, chega de ficar neste leito acomodado, chega. É tempo de se levantar. Jesus quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja que realmente faça a diferença. Você não é igual qualquer um que está lá fora, queridos. Você tem uma porção vinda do alto. Faça jus àquilo que o Senhor já te entregou. Aleluias. Não conviva com justificativas. Eu falo sempre que essa palavra, nós tínhamos um cartaz no escritório que o apóstolo colocou em todas as portas uma época. Não conviva com justificativas. Realize, faça acontecer. Porque o ser humano, ele é perito em desculpas. Tudo que você dá para fazer, ele arruma um culpado, ele arruma uma situação, mas convive o tempo todo com justificativas. E Jesus naquela hora estava falando para aquele rapaz: olha, não vem aí com mimimi não, gente. Não conviva com justificativas. Por que você não faz? Por que você não pode? Por que você não prospera? Por que você não cresce? Por que você não é curado? Chega. Realize e faça acontecer. Realize e faça acontecer. Fala para o seu irmão: realize e faça acontecer. Chega. Não conviva com justificativas. Aleluias. Queridos, quem precisa se levantar é porque está deitado ou sentado. É ou não é? É porque está parado, está enfraquecido, paralisado, estagnado. Nós precisamos ser encorajados a tomar uma nova posição. É o que eu disse. As nossas atitudes é que podem mudar a nossa história. São as nossas. Eu não preciso ficar dependendo de um e de outro. Eu não posso depender. Eu tenho que tomar as minhas próprias atitudes. Eu tenho que reconhecer o Deus a quem eu sirvo. Eu tenho que reconhecer que a minha porção já foi determinada sobre a minha vida. Nós estamos, queridos, numa época em que nós terceirizamos tudo. Nós adotamos a lei do mínimo esforço. Quanto menos esforço, melhor. Por isso que tanto sedentarismo, eu falo assim até do sedentarismo físico, né? Tantas pessoas com tantas enfermidades devido ao sedentarismo. Sedentarismo é o quê? É uma falta de atividade física. Mas o sedentarismo, ele tomou o espaço nas nossas vidas devido aos confortos da modernidade. Quer dizer, tudo eu tenho um controle na mão, né? Com controle, eu destravo meu carro, com controle eu ando, com controle, um monte de carros agora estão andando com controle. Eu vou para minha casa, vou assistir uma TV, sento, controle, mudo o canal de televisão. Eu não preciso me levantar para muitas coisas mais, né? Tudo é automático na minha vida, tudo. Então eu acostumo com isso. O que acontece? Esta essência do sedentarismo físico atingiu as nossas vidas no espírito. Antes nós tínhamos um povo que, como o apóstolo estava dizendo hoje de manhã, buscava em vigílias, buscava em Deus todos os momentos, sabe? Eu falo assim, quando nós nos convertemos, queridos, logo no começo da conversão nós éramos loucos por vigílias. Nós trabalhávamos, mas nós íamos de madrugada, no meio da semana, ficávamos nas vigílias até às 5 da manhã. No dia seguinte a gente ia trabalhar e estávamos refrescados, estávamos fortalecidos em Deus e a gente conquistava aquela semana de uma forma prazerosa. Hoje, quando a gente fala em uma vigília, que a gente fala assim, é uma mini vigília, acaba às 2 da manhã, quando dá
começa às 11, quando dá meia-noite você já vê o povo se escorregando na cadeira. Quando vai chegando 1h, você já vê que eles estão desconectados, já estão em outra dimensão. Não tem um fôlego, sabe, para buscar espiritualmente. Não tem fôlego para realmente falar assim, eu vou me entregar, eu vou buscar esse Deus, eu quero mais desse Deus. Então esse sedentarismo físico trouxe esta realidade para dentro das igrejas, trouxe essa realidade para o povo cristão. Então o que acontece? Com isso, muitos começaram a terceirizar. Virou uma geração de preguiçosos, uma geração que tem uma vida espiritual limitada. Entrega o comando e as rédeas da sua vida a outras pessoas. Sabe aquele caso de que realmente é tanta preguiça que fala assim, para que eu vou buscar se eu tenho o meu líder que pode orar por mim? Para que eu vou buscar se eu tenho um irmãozinho que pode orar por mim? Para que eu vou buscar, sabe, se realmente as pessoas estão todas aí dentro da igreja para me servir? É a verdadeira geração de pessoas preguiçosas espiritualmente. Queridos, é um povo que acha que todo mundo tem que fazer tudo por ele. Aceita Jesus, mas não quer caminhar com ele. Porque a Bíblia fala assim, né? Jesus fala assim, pegue a sua cruz e me siga. Você acha que um preguiçoso espiritualmente vai querer carregar uma cruz? Ele vai querer procurar alguém para falar assim, ei, leva a minha cruz também. Leva essa cruz. Deixa eu só pôr o nome para você identificar que essa cruz é minha. É o que está acontecendo no nosso meio, é o que está acontecendo nas nossas igrejas, é o que está acontecendo. Um povo que vai para uma igreja, se ele chega lá e ele não é abençoado, se ele não é, sabe, se ele não conquista, eu vim aqui para conseguir uma porta de emprego. Se esta porta de emprego demora, ele já vai para outra igreja, e depois para outra igreja. Por quê? Porque ele não entende que a igreja é realmente o ambiente onde ele vai ter encontro com Deus, aonde ele vai conseguir buscar mais a Deus. Mas a igreja só vai indicar o caminho. Ele vai ter que se levantar, ele vai ter que seguir este caminho. Então nós temos realmente visto que essas pessoas querem ser carregadas no colo, por seus líderes, por seus pastores, pelo seu pai, pela sua mãe, por qualquer um que queira pagar o preço por ele. Eu falo sempre, logo que antes de eu me converter, eu achava o seguinte, eu tinha 1000 problemas com os meus filhos, não dormiam, era aquela inquietação. Depois que o Fernando nasceu, por 3 anos eu não sabia o que era dormir uma noite completa. Aí na noite que ele resolvia dormir, o Henrique ficava acordado. E aí eu falava assim, meu Deus, né? Como que a minha vida ficou, eu fiquei em trapos. Aí minha mãe falava assim, filha, vai procurar uma igreja. É uma questão espiritual. E eu sempre teimei com ela, mãe, não é. Criança é criança. Criança vai chorar por um tempo e depois passa. Só que quando as coisas apertavam, para quem que eu ligava? Mãe, as crianças não estão dormindo. Faz 1 semana que eu não consigo dormir. Ela orava, aquela noite se acalmava. Aí tinha outro problema. Mãe, por favor, dá uma oradinha aí. Vê aí com seu Deus o que ele pode fazer. Quer dizer, eu tinha uma mãe que intercedia por mim. Eu tinha depois uma vizinha que começou a interceder por mim. E com isso, eu realmente, eu adiei muito o processo de conversão na minha vida. Mas um dia realmente Jesus bateu na porta e falou assim, eu quero entrar. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida de uma forma especial. Eu não quero ficar através de recado, de bilhetinhos. Eu não quero isso. Eu quero entrar na sua vida para valer. E quando eu me abri, quando eu cedi, queridos, eu falo assim, que a nossa conversão, a minha do apóstolo, foi uma coisa muito rápida. A partir do momento que nós dissemos sim. Nós dissemos sim. Senhor, entra na minha vida. Nós dizemos sim, Senhor, eu quero te buscar mais. Nós dizemos sim, eu quero conhecer todos os teus dons. Nós dizemos sim, queremos ser dizimista, primiciante, queremos ser ofertantes. Nós queremos tudo o que o Senhor disse que nós temos direito. E é isso que está acontecendo, queridos. É a falta desta decisão. Porque nós decidimos.
E hoje tem muitas pessoas que estão há anos na igreja e ainda não tomaram a verdadeira decisão de conversão. Bispo, eu estou na igreja há 15 anos. Tem muita gente dentro das igrejas que não estão convertidos, querido. Não estão convertidos. Geração que vive uma verdadeira preguiça espiritual. Não aprendem a orar, não têm altar e não desenvolvem uma vida com Deus. Não conquistam intimidade. Queridos, nós só vivemos a verdadeira plenitude com Deus quando eu entro no Santo dos Santos. Quando realmente eu reconheço que há um lugar na minha vida que precisa ser de Deus. Quando diz que o véu foi rasgado, diz que todos nós temos acesso. Todos nós. Você que entrou hoje e disse sim a Jesus, saiba que há um véu que separava você do Santo dos Santos. E este véu não existe mais. Este véu foi rasgado. Eu falo que todas as vezes que eu falo deste véu sendo rasgado, eu me emociono, sabe por quê? Porque a Bíblia disse que esse véu foi rasgado de alto a baixo. Quem rasgou este véu foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Porque se o homem tivesse rasgado este véu, teria sido de baixo para cima. Mas foi de cima para baixo. Deus falou assim: eu rasguei, não há mais impedimento. Vem para mim, chega junto, chega perto. Todo chamado, queridos, precisa de entrega. Você só vai viver aquilo que Deus tem para você quando você se submeter, se entregar neste relacionamento. Praticar este relacionamento desenvolve músculos espirituais. Você consegue se apaixonar cada vez mais pela presença de Deus. Assim como na forma física, né? Eu falo sempre, as pessoas falam assim: começa a fazer exercício, vai para uma academia, isso é bom para as dores, isso é bom, vai te fazer, né, ter uma vida com mais qualidade. E aí a preguiça me amarra, me domina, e eu falo: não, você está louco? Não, nossa, tem que fazer esforço, sabe, tem que fazer alguma coisa. Ah, mas começa com um pilates. Não, começa a fazer, dá uma dor aqui, dá uma dor ali, eu já paro. E aí as pessoas que se envolvem com isso falam assim: um dia eu decidi e comecei. Um dia eu fui para a academia. Um dia eu me submeti às dores iniciais. Mas depois eu me acostumei tanto e hoje eu não vivo mais. Não vivo mais sem. Eu tenho que ir fazer a minha ginástica, eu tenho que praticar, isso me deu muita mudança na minha vida. Isso na parte física. Queridos, esta é uma realidade espiritual. No nosso relacionamento com Deus, quando você começa, pode ser difícil. Orar 10 minutos pode ser um sacrifício enorme. Mas você começa. E você começa. Vai aumentando. Vai arrumando um cantinho na sua casa. Onde você monte, sabe, um ambiente para Deus. Tem gente que está há anos na igreja e não consegue preparar um ambiente para Deus, né? A gente fala assim: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Rasga tudo, tira todas as feridas. Não é assim que a gente canta? Só que eu não tenho um lugar para Deus. Eu não tenho um altar para Deus. Eu não tenho um cantinho onde eu falo assim: Senhor, aqui é o meu cantinho, sabe, das nossas conversas íntimas. Queridos, nós precisamos ter realmente este relacionamento. Busque este relacionamento com Deus. Porque quando você buscar este relacionamento, quando você tiver esse altar montado para Deus, aonde você estiver, este altar está com você. Você vai orar no seu trabalho, você vai orar na escola, você vai orar na rua, no carro. Quantas as vezes, queridos, a gente está dentro do carro, às vezes começamos a falar de Deus e de repente a gente sente a manifestação, a presença de Deus dentro do carro, e começamos a falar em línguas e começamos a chorar, e Deus vai realmente movendo os nossos corações e vai trazendo respostas a questionamentos que nós temos. Queridos, você precisa começar a praticar esta intimidade, a praticar este relacionamento. E quando você começar, a preguiça sai.
Quando você, é na prática que a preguiça vai sair, queridos. Não espere a vontade de orar, a vontade de jejuar para orar ou para jejuar, queridos. Você vai ter que estabelecer prioridades. Nós fizemos 21 dias de oração. Eu falo que eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que nunca tinham praticado um jejum, que nunca tinham praticado um processo de orar 3 vezes ao dia, e que vieram toda feliz e falaram assim: eu nunca tinha participado, realmente nunca tinha decidido a participar. Eu já ouvi muitos fazendo, muitos falando, mas eu não tinha praticado na minha vida. E aí tiveram experiências com Deus. Então foi um momento que destravou, saiu a preguiça. Se você participou daqueles 21 dias, querido, eu te aconselho a que você realmente mantenha este projeto, porque aquilo lá era para trazer um despertamento. Mas você deve continuar esse processo de intimidade, de busca a Deus. Quando toda essa preguiça espiritual sai, você começa a ir mais além. Você alcança níveis muito mais altos. Comece com atitude. Toda preguiça espiritual sai com atitude. Diga assim: eu preciso tirar a preguiça espiritual, porque eu sei que esta atitude vai mudar a minha vida. Chega, queridos, chega de vida pequena, chega de vida cristã medíocre, limitada, chega, sabe? Aonde que a gente coloca as limitações da nossa vida cristã? É no nosso mimimi. Ai, tudo dói. Ai, tudo é difícil. Ai, ser crente não é fácil. Ai, ser crente eu estou sempre na luta. Ser crente, querido, chega com isso, para. Há um Deus que já pagou alto preço. Quando Ele olha para você reclamando, murmurando, sabe, o tempo todo, você imagina a dor que Ele sente. É o que nós falamos. Quantas as vezes a gente coloca Jesus na cruz? Várias vezes ao dia. Porque cada vez que você realmente não entende o porquê Ele esteve naquela cruz, você prega de novo Ele na cruz. Nossa parte não é isso. Nossa parte é reconhecer, nossa parte é honrarmos ao Senhor, nossa parte é estabelecermos uma vida diferenciada do mundo, diferenciada de todos, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Diga assim: eu preciso quebrar meu contrato de terceirização espiritual. Chega, chega, querido, chega. Abandone a superficialidade de uma vida cristã. Chega de imaturidade. Nós nunca vimos eu falo assim, a quantidade de evangélicos, de cristãos hoje, disseram que nunca houve uma quantidade tão numerosa como está agora. Mas nunca houve um povo tão sempre murmurador, sempre sem atitude, sempre sem ação, sempre sendo, quando fala assim, os crentes estão parecendo iguais aos do mundo, é dos aspectos físicos, sim, mas é nos aspectos de ter uma vida sem Deus. Bispo, eu estou dentro da igreja, bispo, eu ouço a Deus. Querido, se você tomar atitudes isoladas, sem a manifestação de Deus na sua vida, você é uma pessoa que não toma atitudes com Deus. Você não pode dizer que Deus está na sua vida. É o que eu falo, tem pessoas que têm miragem de Deus, né? Miragem, está por um caminho, então na hora da seca, na hora da sede, ele enxerga um Deus ali, eu estou vendo, olha, Deus está bem ali, Deus está bem ali. Chega de miragem. Deus quer andar com você. Deus quer fazer parte da sua vida. Chega de limitar a ação e o poder de Deus em vocês, queridos. Em nome de Jesus, decida tomar as rédeas da sua vida. Desperte sua vida espiritual e passe a ser guiado pelo Espírito Santo. Aí você vai colher tudo aquilo que você realmente plantar. Você fica o tempo todo, sabe, esperando a colheita de alguém que plantou. Tem muito crente esperando a colheita dos outros. E Deus não fala isso. Deus fala para que nós possamos plantar, porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, tem gente que fala assim, sobrou um pouquinho daquele ali, deixa eu ir lá pegar. Sobrou um pouquinho daquele ali. Não é isso que Deus tem para você. Não são migalhas, não é pequenez. Então, queridos, Deus, coloca assim, Jesus colocou como a primeira atitude para você recomeçar, é você entender
que você precisa se levantar. É você entender que, sabe, o fato de você estar deitado, acomodado numa cama, não vai te colocar em nenhuma posição realmente que Deus estabeleceu. Amém, queridos? Segunda atitude, pegar a cama. Diga, pegar a cama. Esta ordem foi dada por Jesus e Ele está dizendo: pega a tua cama, tira do caminho. Eu falo sempre, né? Eu comentei hoje de manhã. Eu ouvi uma ministração uma vez a respeito dessa passagem, pegar a cama. E aí o rapaz falou assim, Jesus falou assim: pegue a tua cama, né? Mas tipo assim, ordenou que ele levasse a cama, porque carrega a sua cama, é tipo assim, carrega, anda com ela, porque se um dia você tiver dodói de novo, você tem a cama para deitar. Então não se desfaça da cama. Eu não creio que o nosso Deus é um Deus de cura hoje para você ficar doente amanhã. Eu entendo que quando Ele falou assim: pega a tua cama, tira a tua cama do caminho. Eu vejo assim, Ele fala assim: tira do caminho, não facilita a vida para suas enfermidades. Não facilita, não acomoda as suas enfermidades. Se você estiver com a cama, se você carregar a cama junto com você, a qualquer dorzinha você vai querer deitar nela de novo. A qualquer dorzinha. Ele diz assim: inutilize essa cama para que outros não venham desejar dar uma deitadinha nela. É isso que está acontecendo. Tem muita gente que quer se levantar e carregar a cama. Você conhece, eu lembro quando nós fomos uma vez num congresso lá em Camboriú, e era uma multidão imensa. E aí quando eu cheguei aquele monte de gente, eu falei: meu Deus, não vai caber tudo isso. E aí lá era o dia inteiro. Começava às 8 da manhã e ia até às 10 da noite. E aí não cabia tudo aquilo. Então tinha o pessoal que vendia aqueles banquinhos. Sabe aqueles banquinhos que fecham? E aí fazia parte do kit de todo mundo que estava lá comprar um banquinho. Então você tinha que carregar um banquinho para onde você fosse, porque era a única maneira de você se acomodar. E aquilo era um transtorno, queridos. Eram 4 dias de congresso, 4 dias andando com o banquinho. Você voltava desconjuntado com o seu braço de carregar o banquinho. Agora hoje eu vejo pessoas que, quando Deus fala assim: pega a tua cama, tira do caminho, Ele quer arrastar aquilo. A cama pesa, queridos. A cama te impede de caminhar com liberdade. E aí eu falo assim: a cama te dá vontade de ficar mais deitadinho, né? Sabe aquela cama? Eu estava brincando em relação à cama, porque assim, tem pessoas que em casa, no final de semana, quando os meninos estavam em casa, né? Que eu falei, quando eles estavam em casa, porque agora não tem mais nenhum menino em casa. Mas final de semana, eu falava assim: a Vera não arruma o quarto de ninguém. Vocês vão arrumar cada um o seu quarto. Aí às vezes eu entrava num quarto, né? De repente entrava num quarto de um deles, a cama estava um fuá. Aí eu: ei, não arrumou a cama hoje? Para que eu vou arrumar a cama se eu vou deitar mais tarde? Não é essa colocação? Para que eu vou arrumar a cama, mãe? Deixa a cama assim. Tem muito crente que não quer se desfazer, não quer desfazer da cama, deixa aquele cafofo, né? Deixa aquelas cobertinhas já preparadas, porque falou assim: para que eu vou recolher a cama se na hora que eu quiser deitar, eu posso simplesmente me encostar nela? Queridos, Deus está dando uma ordem hoje. Cada tua cama, some com ela, dá fim a ela, dá fim. Creia que realmente você vai ter que tomar uma posição. A destruição do seu casamento pode ser o motivo que tem te aprisionado na cama. Dívidas, doenças, vícios familiares, frieza espiritual, desemprego, orgulho, não aceitar desaforo. O que é que tem feito você manter a sua cama fofinha e aconchegante? O que tem te mantido preso a uma cama espiritual? O que tem te impedido de viver a cura em Deus? O que tem te feito prisioneiro em camas? Queridos, eu falo que igreja é um hospital. Igreja é para as pessoas doentes chegarem. Mas eu chego, eu me trato e eu me coloco de pé. Porque outros doentes, quando chegarem, eles precisam ter espaço. E é isso que a igreja não está entendendo hoje. Ah, é um hospital, então eu moro no leito 22, né? A minha cadeira é a 22, da terceira fileira, e quer morar aí para sempre. Sabe, quer sempre ser
abastecido, quer sempre receber as coisas de Deus, Deus te traz diante dele para que você seja curado, para que você possa curar, para que você possa fazer algo pelo reino. Pessoas que alimentam a imaturidade, queridos, eles são reféns de cama, reféns. Qualquer coisinha dói, qualquer coisinha, sabe, se aprisiona num leito. E eu falo assim, o problema é que nós temos tido muitos maridos que têm alimentado as esposas na cama, esposas que têm alimentado maridos. Eu falo assim, a imaturidade está tão grande no nosso meio, que está trazendo muitos prejuízos. Eu falo que hoje as casas que eram para ser lares onde Cristo habita, onde há realmente conquistas, onde há alegria. Hoje eu falo que tem muita casa que virou realmente um hospital. Sabe o que é interessante? Eu não sei quando não sei se vocês já ficaram em algum hospital que tem assim, por exemplo, 3, 4 leitos. Aí você fica lá 10, 15 dias, né? Fica lá por um tempo. E depois aquele seu companheiro da maca ao lado teve alta. Queridos, é um frio na barriga. Meu Deus, eu já estava tão íntimo dessa pessoa. Eu já estava com tanto carinho por ele. Agora vai embora, eu vou ficar com aquela cama vazia. Aquela cama não tem mais o meu companheiro que a gente conversava um monte. Tem um monte de gente que fez da casa deles um verdadeiro hospital. Então tem o leito do pai, o leito da mãe, o leito do filho 1, 2, 3. E eles se acomodam, sabe? Cada um com a sua enfermidade. É um que tem uma enfermidade física de verdade, outra que tem uma enfermidade de mimimi, outra que tem uma enfermidade. Cada um tem a sua enfermidade. E isso é alimentado, queridos. Você que age assim, você pode estar alimentando a enfermidade de outros. Você se engana achando que é amor. Ai, pelo menos ele está aqui, eu estou cuidando. Mas hoje, queridas, eu quero fazer uma convocação a você que é um sacerdote, que você assuma o seu papel de sacerdote. Assuma. Quando você vê que a sua esposa está escorregando no tomate, não está bem, não fique. Jesus não foi passar a mãozinha na cabeça daquele homem. Você tem que agir como sacerdote. Vai levantar daí, mulher. É isso? Não, queridos, não é isso. Você vai ter que trazer uma consciência de que aquela cama não pertence a ela. Tem muitas pessoas que ao invés de trazer uma palavra para levantar a pessoa da cama, sabe o que ela faz? Ela traz chazinhos. Sabe aquele chazinho que eu falo assim, é um chazinho para relaxar. Então o marido chega em casa e fala assim, porque eu fui humilhado, o meu chefe fez tal coisa comigo, e não sei o que lá. Aí a esposa vai falar aquilo que ele quer ouvir. Pede a conta, se manda. Não, você é muito mais que tudo isso, e não sei o que lá. Peraí, mas o que aconteceu? Saiba da história. Não diga simplesmente palavras para que você venha realmente trazer um conforto aos ouvidos, mas que não venha trazer uma mudança na vida. Tem maridos que a esposa, né, já veio para a igreja, aí sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, e ele simplesmente fala assim, deixa ela, no tempo de Jesus. Eu vou te falar, queridos, Jesus está voltando. E você, como sacerdote da sua casa, você tem que levar essa esposa, esses filhos para o céu. Você tem que tomar atitude. Você tem que tomar uma posição. Eu falo sempre, numa casa realmente onde o sacerdote não toma uma posição, Jezabel impera. Mas só existe Jezabel se existir um Acabe. O Acabe que, ok, senhora, o que você quer? Então tá, vamos fazer isso. Ok, eu falo que essa época de apoderamento feminino é um transtorno na vida de todos, porque não é Bíblia. A Bíblia fala que o homem é sacerdote e ele tem que guardar, proteger a sua casa, a sua mulher. Então quando ela estiver desnorteada, querendo surtar, você tem que trazer a consciência de Cristo na vida dela. A esposa é coluna na sua casa. Quando seu marido tiver zureta também, seja você a firmeza para que você possa manter ele na sua cobertura. Agora, não.
está tudo misturado, ninguém sabe o papel de ninguém. Homem não sabe qual é o seu papel, a mulher não sabe qual é o seu papel. E a Bíblia diz que onde há esse tipo de confusão, Ele não está. E aí toda uma família perece, aí toda uma sociedade perece, porque nós não estamos fazendo aquilo que fomos chamados a fazer. Então, queridos, em nome de Jesus, nós temos que realmente entender que as famílias precisam ser restauradas, né? Que esses hospitais precisam acabar, que essas marcas por todo canto dentro da sua casa não pode mais existir. Chega de companheirinho de quarto. Nós temos que tomar uma posição e tomar uma atitude de realmente carregar a nossa cama. Amém, queridos? Agora eu vou te falar algumas áreas que te mantêm prisioneiro numa cama. Primeiro, pecado. De novo falar sobre pecado. Queridos, a Bíblia é muito clara. Pecado. Pecado porque se nós falamos que Jesus é a luz do mundo, eu dependo de Jesus para refletir essa luz, concorda? Amém? Tem alguém aqui? É dever da igreja refletir o brilho de Cristo. Eu não consigo ser luz se eu não tenho uma vida santa. Cristianismo exige santidade em todas as áreas. Ser santo não é opção. Diga-se, ser santo não é opção. Essa nova lei aí que estão imperando, não, Jesus morreu na cruz, Ele pagou os pecados pelo que você fez, pelo que você vai fazer. Então, Ele te dá muita liberdade. Vem uma distorção muito grande, que as pessoas estão achando que com isso eles podem continuar pecando até quanto quiserem. Mas Ele fala assim, olha, sede santos porque eu sou santo. Precisamos viver num contínuo processo de santificação. Queridos, a palavra não mudou. Jesus não mudou. Então para de ficar inventando regrinhas novas para essa preguiça espiritual que de repente você está vivendo. Chega de arrumar artifícios, sabe, para levar essa vida morna em Deus. A palavra não mudou. Não dá para servir a dois senhores. Há um processo de santificação que o Senhor nos ensina, quando Ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem muito crente, querido, que não entende esta regra. Se você quer manter uma vida plena, uma vida santa, entenda que você não pode ficar assumindo os conselhos dos ímpios. Ah, minha amiga se separou e ela está muito mais legal agora. Nossa, onde eu trabalho, o meu chefe, não sei quem se separou, todo mundo está separado. E aí eles vão para o happy hour, eles se divertem, está tudo maravilhoso. E eu fico aguentando aquele carcará sanguinolento. Não, também vou entrar na moda. Quer dizer, eu vou assumir posições que o ímpio está impondo, não o que Deus está falando. Vocês estão entendendo? Como Deus dá regras, Ele dá fórmulas, Ele dá receita para que a gente possa viver uma vida íntegra. Ele nos ensina em tudo. Não imite a conduta dos pecadores. Não ache que porque todo mundo faz, você também deve fazer. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Sabe, tem muito crente que, eu falo que ele chega no meio dos amigos, ele esquece quem ele é. Outro dia eu perguntei para umas jovens, alguém sabe na sua faculdade que você é crente? Ai, travou. Não, eu tenho compromissos na igreja. Alguém sabe que você é crente? Alguém chega em você e pede uma oração? Alguém chega em você e conta um problema que ele está passando? Querido, se você não está fazendo a diferença onde você está, é porque você não está exercendo a função que Deus te chamou para realizar. Você tem que entender, ao contrário da sua satisfação, está a lei do Senhor. E nessa lei, medite de dia e de noite, queridos. O pecado, ele tem que incomodar. Diga assim, o pecado tem que incomodar. Chega de crente com pecadinho de estimação, gente. Não, mas eu já mudei tanta coisa, olha, eu já não faço isso, eu já não faço aquilo, não sei o quê. Mas tem aquele, sabe que eu não consigo me livrar? Aquele que, também não é tão pesado assim. É um pecadinho, qual é o problema?
Não dá para você ter pecado de estimação. Não dá para você ficar alimentando o pecado. Não dá para você ficar deixando o seu pecado de uma forma confortável em você. Não dá, queridos. Eu falo que o pecado, ele gera nas nossas vidas, na maioria das vezes, né, a pessoa que não tem esse entendimento, gera o remorso. O remorso, diga assim, o remorso é marido da iniquidade. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado programado, sabe? Eu sinto aquele remorso agora, poxa vida, eu tenho o hábito no computador de ficar vendo pornografia, de ficar fazendo coisas erradas. Então quando eu termino aquilo, aí me dá um remorso, fico mal pra caramba, fico muito mal. Só que no outro dia, no dia seguinte, quando eu chego em casa e vejo uma facilidade, eu corro para o computador e faço isso de novo. É um pecado programado, porque você sabe, se você for para aquele lugar, se você entrar naquele ambiente, você vai pecar de novo. Então, automaticamente você não se livra dele. Você se programa para uma próxima. Então, a iniquidade é isso, é você fazer um pecado, repetir ele novamente e fazer de novo. Então, o remorso, ele anda com a iniquidade. Você só sente aquilo, mas não muda. O arrependimento é uma mudança da mente. Você é definitivo. O arrependimento, quando você se arrepende daquilo que você fez, aquilo você não faz mais. Mas tem um outro passo que o pecado tem que gerar no crente. Diga assim, a regeneração. É a regeneração que nós precisamos. Regeneração é quando você realmente muda. Suas convicções mudam. Você tem convicção do que realmente agrada a Deus. Você deixa o pecado de uma forma tremenda. Porque quando você só se arrepende, queridos, eu falo assim, eu só me arrependo, eu simplesmente posso mudar aquela situação. Aquilo realmente eu não faço mais. Mas o meu interior não muda. Aquilo que habita dentro de mim, o meu eu, de certa forma, concorda. Eu posso não fazer, mas você até olha para quem faz e fala, também não é tudo isso. Então eu falo assim, você se arrepende em não fazer, mas a regeneração, você tem a convicção de que Deus se entristece quando você toma alguns tipos de comportamento. E essa regeneração é que está faltando na vida do crente. Tem muitos crentes cheios de remorso, cheios de culpa, cheio de, de peso, de coisas que faz. Tem outros que até se arrependem, aquilo não faz mais. Mas você percebe quando realmente uma pessoa está regenerada ou não. Porque uma pessoa regenerada, ela muda completamente a forma como ela se comporta. Sabe aquela pessoa que é sim, sim, não, não? A Bíblia fala isso. Sim, sim, não, não. O que é diferente disso é uma procedência maligna. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu obedeço, mas eu não concordo. Quer dizer, ele mudou algo dentro dele? Ele não mudou. A pessoa que não vive o processo de regeneração é aquela que questiona tudo, que diz que quer entender tudo antes de obedecer. Falta convicção nessa pessoa. Falta convicção. Ela diz sim para fora, né? De repente, alguém fala para ela fazer alguma coisa, ela fala, não, tudo bem, eu faço. Mas dentro dela, fala, eu não faço. Ou então ela fala, não, este pecado eu não cometo mais. Mas dentro dela, ela não vê tanto problema nisso. Então, ela diz sim fora e não dentro. E diz que quando nós agimos assim, é procedência maligna. Quem age em nós não é Deus. Porque o nosso Deus é de sim, sim, não, não. Se você disse sim, a tua concepção, a tua convicção é sim. Se você disse não, é não e acabou. Nada pode mudar. Amém, queridos? Pessoas que não obedecem não sabem honrar. Pessoas que não sabem honrar não são regeneradas. E a pior coisa na vida de um líder, a gente está falando de líderes espirituais aqui, é você ter uma pessoa que ela não é regenerada, que tudo ela questiona, que ela não concorda com nada. Dízimo? Que isso? É um absurdo. Eu já ganho pouco, como que eu vou dar? Ela não entende
a realidade do que Deus fala a respeito de um dízimo, de uma primícia. Não, eu concordo com algumas coisas na igreja, mas tem outras que eu não concordo. Eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, sabe, ela é cheia de convicções pessoais, convicções, sabe, limitadoras. Elas deixam de viver aquilo que Deus tem para ela. E aí fica vendo aquela vidinha tola, um cristão tolo, um cristão que só sabe murmurar, que só sabe reclamar. Quando eu não me regenero, queridos, e só me arrependo, eu não consigo me levantar, não consigo pegar a minha cama, porque eu continuo doente. O que acontece com muitos crentes é isso. Como não houve regeneração, ele não consegue abandonar a cama, porque qualquer momento ele pode cair de novo. Então, se não há regeneração, ele não consegue arrancar a cama da vida dele. Chega, queridos, diga assim: chega. Eu não quero mais essa vida estagnada. Diga: eu não quero mais essa vida estagnada. Eu quero uma mudança de regeneração. Eu não quero viver só o arrependimento. Eu quero poder ter forças para pegar a minha cama. E aí sim, eu poderei andar. Amém, queridos? Glória a Deus. A segunda área que aprisiona o crente, a carência. Carência faz da pessoa um saco sem fundo. Ela nunca se sente suprida. Tantas são as pessoas com grande potencial em Deus, mas são presas às carências. Se sentem sempre abandonadas, são sempre insatisfeitas. E isso é em todos os relacionamentos dela. É no relacionamento marido e mulher, é no relacionamento como mãe, como filho, é no relacionamento numa empresa. Em todos os relacionamentos dela, ela sempre se sente assim, carente, necessitada, sabe, do amor e do cuidado de outras pessoas. Enquanto essa pessoa não entender que só Deus pode cuidar dela, que só Deus pode suprir essa carência, ela vai virar uma isca fácil para todas as artimanhas de Satanás. O carente, ele consegue se envolver em cada enrosco, sabe? Em cada enrosco, ele começa a fazer amizades com quem não precisa, porque um dia deu uma palavrinha para ele, um dia falou: vem com a gente, te quero. O carente, ele se enfia em cada barca furada, como diz a história. Ele não compreende que quando há um Deus que supre essas necessidades dele, ele não precisa depender simplesmente da atenção dos outros, não precisa estar na roda de escarnecedores. Aceita um escarnecedor ficar falando mal da sua fé, do seu Deus, e ele se cala para não perder amigos. E ele se cala, sabe, diante de tantas coisas, para não realmente, não, eu não quero, se eu falar, o que vão pensar de mim? O carente tem esse receio. Mas quando a pessoa tem essa convicção, ela transborda o entendimento do amor de Deus na vida dela, não tem quem o pegue, não tem. Então não tem como ela ficar presa mais a uma cama, porque o carente, ele fica da dependência. Ele é um doente espiritual, é um doente, ele se enfraquece com esse tipo de coisa. Então o segundo ponto que nós vimos é a carência. Amém, queridos? Terceira área que nos aprisiona num leito é a falta de caráter. Essa parte, queridos, eu falo assim, que quando Deus começou a me dar isso, eu fiquei assim: poxa, Jesus, eu prego só de vez em quando. Toda vez o Senhor me dá umas palavras, né, umas palavronas assim. Deixa, né? O Espírito Santo trabalha. Deixa o Espírito Santo falar na mudança da vida das pessoas. Mas o Senhor fala assim: se eu, Jesus, falei para aquele doente, você vai levantar porque você tem condições, você vai arrastar sua cama porque você tem condições. Se você realmente é um instrumento meu na terra, você vai ter que ter esta coragem também de falar sobre isso. Então, hoje pela manhã, à medida que eu falava isso, eu queria, tudo bem que eu não enxergo de longe, né? Mas eu queria fechar os olhos para não enxergar ninguém, sabe? Porque a falta de caráter, ela é um atributo que está esparramado dentro das igrejas.
está esparramado. Porque quando nós falamos que nós queremos ter o caráter de Cristo, é fazer aquilo que Jesus faria. E tem muita gente que se engana achando que está fazendo o que Jesus faria e está envergonhando o nome do Evangelho, queridos. Em Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aqui quer dizer, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, queridos, eles continuam presos a velhos hábitos e comportamentos. Eles não têm palavra, eles prometem, mas não cumprem. Está cheio de crente dentro das igrejas, envergonhando o nome de Deus, porque faz promessas e não cumpre. Eu vou mudar e não muda. Eu vou realizar e não realiza. Eu sou um profissional liberal. E aí o que acontece? Eu prometo que eu vou fazer na sua casa um determinado serviço, eu não faço. Eu prometo que eu vou sanar uma dificuldade sua e não apareço. Não tem palavra. Não tem palavra. Isso não é uma liberdade para você, queridos, que é um cristão. Não tem liberdade para você. Você tem que realmente entender que você tem que buscar o caráter de Cristo para não fazer Cristo passar vergonha por tua causa, pelas tuas atitudes. A falta de caráter é tão comum. Ah, tudo bem, ele prometeu. Mas eu falo sempre, há uns anos atrás, nós tínhamos na outra igreja, o apóstolo sempre sentiu o desejo, ele sabe assim, fulano tem uma empresa, fulano está desempregado, então eu vou falar para esse fulano ir lá, pega ele para trabalhar. E nós começamos a passar algumas dificuldades com isso. Aí um dia ele teve a mirabolante ideia de falar assim, vamos montar uma agência de emprego. Vamos estabelecer uma agência de emprego. Entramos em contato com uma agência e colocávamos no quadro todas as coisas que tinham disponíveis lá de vagas de trabalho. E aí o agente vinha na igreja e fazia as fichas dos membros. E aí nós ficamos felizes. Agora o nosso povo vai ter emprego, vai começar a trabalhar. Queridos, não passou 6 meses. Caiu um caminhão de problemas nas nossas cabeças. Porque as pessoas começaram a reclamar na igreja. Porque falavam assim, eu só peguei porque era da sua igreja. Eu só peguei porque você indicou. Eu só peguei, e essa pessoa é irresponsável, ela falta no trabalho, ela não dá satisfação, ela não cumpre o que promete, ela realmente está me causando certos transtornos. E às vezes, se era uma pessoa conhecida, chegava assim, olha apóstolo, eu vou ter que mandar embora. E era uma vergonha, queridos, é uma vergonha. Hoje, quando eu vejo chegando alguém cheio do amor para dar, né? E chega dentro da igreja e fala assim, olha, você sabe que agora eu peguei uma pessoa para me ajudar lá na empresa. Ela é crente, né? Eu brinco, ela é da sua raça. Ela é da sua raça, ela é crente. E eu fico assim, Jesus tem misericórdia, que Ele faça tudo certinho, que Ele cumpra realmente aquilo que promete, que Ele faça. Queridos, isso não é mais uma preocupação que nós teríamos que ter dentro das igrejas. Nós temos que dar um basta a isso. Eu não posso aceitar essa falta de caráter na minha vida. É sim, sim, não, não. O que eu posso fazer, eu digo sim. O que eu não posso fazer, eu vou ter a hombridade de falar não. É isso que precisa acontecer. Então tem um monte de empresários hoje lançado num leito, aprisionado na sua vida financeira, na sua vida familiar, porque não tem caráter. Dói ouvir isso? Dói, queridos. Mas a Bíblia fala que nós éramos realmente pecadores. Então o nosso caráter era um caráter humano. E eu preciso conquistar esse caráter que vem de Deus, para que eu possa viver essa transformação. Agora o que precisa? De atitude. Você precisa decidir. Eu falo assim, o Espírito Santo, ele é tremendo. Sabe, quando você tem um pouquinho só de intimidade com Ele, já é o suficiente para que quando você fale alguma coisa errada, o Espírito Santo, assim não. Você faça alguma coisa, opa, não é por aí. Quer dizer, Ele fala, Ele grita dentro de muitas vidas, muitos corações, e a pessoa não muda. Eu falo que a pessoa com falta de caráter, elas são falsas nos seus relacionamentos. Elas não são amigas.
elas traem, elas enganam, elas falam mal, elas fingem ser o que não são. Não há sinceridade numa pessoa que não tem um caráter transformado. Não há sinceridade. Mas se acham perfeitos, se justificam sempre nas suas más ações. Tem alto grau crítico em relação aos outros. O tempo todo. A pessoa que tem mau caráter é incrível. Ela consegue ver defeito em todos, mas ela não consegue enxergar. Mas sabe o que é? Eu não fiz porque fulano me atrapalhou em tal coisa. Eu não fui porque aconteceu uma outra situação. Ele arruma desculpinhas, sabe? Eu brinco sempre. Qual foi a historinha que você inventou para não cumprir o que você prometeu? O ser humano é ótimo em montar historinhas. Chega da gente ficar inventando historinha para desculpas. Chega, nós não precisamos viver de desculpas, nós precisamos viver de realização, porque somente com esse comportamento é que eu vou sair realmente de uma cama de enfermidade. Eu vou parar com essa situação de me manter cativo numa cama, e aí nada na minha vida prospera. Será que o que falta em você não é uma mudança de caráter? De repente você não peca mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu matei, mas hoje eu não mato mais. Será que a sua falta de caráter não é um adultério também? Será que a sua falta de caráter também não é uma morte? Você também não é um assassino em muitas situações? Queridos, a falta de caráter, ela tem que realmente ser exterminada da nossa vida. Ela não pode ser uma corrente que nos aprisiona numa cama. Fala assim, chega, eu quero o caráter de Cristo na minha vida, em tudo. Sabe, eu brinco sempre, é tão simples, sabe, o que eu faço, o que eu devo fazer? O que você acha que Jesus faria? É simples, a resposta é muito simples. Mas eu vou fazer tal coisa, o que Jesus faria? Eu vou para tal lugar, o que Jesus faria? E Jesus, se ele fosse um trabalhador, ele ia ficar dando golpinhos por aí? Ele ia ficar prometendo e não cumprindo? Ele ia ficar arrumando confusão? Ele ia ficar falando mal do chefe? Ele ia ficar falando mal de todas as situações? Queridos, é falta de caráter. Eu falo sempre, cuidado. Quando você se assenta numa roda para falar mal de alguém, você não está expondo aquela pessoa que você está falando mal. Você está expondo você. Você está expondo a sua falta de caráter. Porque muitas das vezes você está falando mal de pessoas que você abraça, que você bate no ombro, que você, sabe, cumprimenta, que você fala, poxa, você é o cara. E aí no momento seguinte você está falando mal. Você está falando mal do seu líder, do seu patrão. Você está falando mal de situações. Cuidado que isso expõe o seu caráter, queridos. Se isso é um hábito, vigia. Não se assente na roda de escarnecedores. Você sabe o que é isso? Pode estar uma roda de crentes. Se naquela roda tiver só, sabe, falatórios, levante-se desta roda. Não, você não pode fazer parte disso. Quando as pessoas entenderem que não dá para falar mal de outras pessoas quando você está perto, elas vão te respeitar. Você vai fazer a diferença. Ah, mas eu vou ser o crente chato. Não, queridos, você vai ser o crente que Jesus chamou para você ser. Não agrade aos homens, agrade a Deus. Amém, queridos? Se eu sou seguidor de Jesus, eu preciso ser melhor do que ontem. Diga assim, se eu sou seguidor de Jesus, eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso ter relacionamentos transformados. Eu preciso ter relacionamentos transformados, restaurados, sinceros. Eu preciso ser curado para poder curar. A gente fala tanto isso, gente, tanto isso. Mas eu falo sempre. Às vezes, igual a gente vê aí, o coronavírus, né? As pessoas às vezes pegam esse vírus, fica incubado nela. E ela não manifesta, mas ela é uma transmissora. Tem muito crente que ele acha assim, eu não tô espirrando, não tô tossindo, eu não tenho esse vírus. Mas
se as suas palavras estão desnorteadas e cheias de falta de caráter, você está transmitindo doenças. Cuidado, queridos. Cuidado para você não ser um transmissor de enfermidades. Cuidado para que você não leve para a maca muitos outros que passam por você. Amém, queridos? Para pegar a cama, que é essa segunda atitude, eu preciso me livrar do pecado, da carência e da falta de caráter. Eu preciso viver a verdadeira regeneração. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer do Espírito. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Querido, você vai precisar nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascermos do Espírito, queridos, se nós não nascermos realmente de uma nova condição em Deus, nós vamos estar sempre firmados em ações e atitudes da carne. Nós precisamos provocar em nós uma mudança real, mas para isso nós precisamos decidir, estarmos dispostos a viver uma vida de santidade, uma disposição para agradar o coração de Deus, uma disposição para ter atitudes que honram a Deus e não mais envergonhar. Queridos, cuidado, sabe? Se de repente você está num relacionamento que você não fortalece, que você não coloca aquela pessoa do seu lado para mais perto de Jesus, você está deflagrando um relacionamento. Se você se casou, eu falo assim, que num casamento a gente sempre fala, nossa, acaba o marido ficando muito parecido com a esposa muito parecido com o marido, né? Não é assim que a gente fala? Depois dos anos ficam parecidos. Mas você ficou para melhor ou para pior? Porque tem relacionamentos que aflora o que é de ruim em nós. Então tem, às vezes eu vejo assim, tem casamentos que os dois se conheceram, se casaram, e aquela pessoa que de repente tinha uma vida entregue a Jesus, ela começa a recuar, começa a se enfraquecer, começa a ficar parecido com o cônjuge, começa a não ter mais ânimo, mais força, sabe? Ela começa a realmente se enfraquecer e cair. Se no meu relacionamento eu provoco esse tipo de coisa, eu estou com ferramentas erradas neste relacionamento. Todo relacionamento eu preciso ser um instrumento de cura. Todo relacionamento eu preciso trazer a pessoa para uma consciência do que é realmente certo ou errado. Se você passa a mão naquelas enfermidades que a outra pessoa tem, automaticamente você também vai ficar leproso. Sabe? Eu fico assim de bobo. Como pode? Às vezes eram pessoas tão entregues, né? Solteiros. Quando casa, aí você fala, poxa, é um casamento legal, de Deus. De repente você começa a ouvir cada barbaridade. Por quê? Porque se o marido tem áreas de enfraquecimento e a mulher apoia esse enfraquecimento, ele vai ficar cada dia mais fraco. E vice-versa. Todos os relacionamentos que nós tivermos, queridos, é para nós fortalecermos a pessoa que está do nosso lado. Porque se você não fizer isso, você também vai cair. Aí não são um só, são dois. E a Bíblia fala assim, é bom que andem dois, porque quando um cair, o outro levanta. É ou não é? Não é assim que diz a palavra? Agora tem gente que quando fala assim, se um cair, eu também quero cair. Eu quero ficar também numa cama. Eu também quero ficar aqui acomodado. Aí ficam dois leprosos, sabe? Cuidado. Assumam o seu papel em cura. Assumam o seu papel. Às vezes, Jesus, com certeza, queridos, ele não queria ser áspero com aquele doente. Ele não queria ser. Mas ali, ele estava demonstrando uma questão de amor para aquele doente. Você pode, mas você tem que tomar uma atitude de mudança. Quando você tiver com uma pessoa que você veja que ela está enferma, você tem que dizer a ela, você pode sair dessa condição. Você tem que se levantar. Você tem que realmente catar essa cama e exterminar ela, sabe, tirar ela do caminho. Você pode fazer, porque há um Deus que luta e peleja por você. Amém, queridos? Caminhar com Jesus requer mudança de mentalidade. Creia, Deus está te mandando levantar. Agora, sabe o que eu acho mais lindo? Mais lindo é quando ele fala assim, é para você andar.
Quando ele fala que é para você andar, ele diz assim, não fica parado não. Parado você vai continuar uma presa fácil. Parado o inimigo vai te manter prisioneiro, caído. Parado o inimigo vai acabar com você. Eu falo sempre, quando a gente levanta da cama, você está deitado, de repente você levanta de uma vez. Não te dá uma leseira? Você não fica tonto? Imagina uma pessoa deitada por tantos anos. Ela quer levantar rapidinho. Há uma tontura, há um preparo para ela realmente se colocar de pé. Eu estava falando que nós lemos, né, a respeito de... Estava assim um anúncio. Salve a sua vida em 1 minuto e meio. Ai, nossa, como é isso? Aí fala assim, ó. Quando você estiver deitado e você quiser se levantar, primeiro, fique 30 segundos acordado e falando assim, eu vou me levantar. Depois você se senta, fica mais 30 segundos. Depois, mais 30 segundos com as pernas para fora da cama. E você pode evitar um AVC. Falei, uau, em 1 minuto e meio eu posso evitar um AVC. Espiritualmente, queridos, se você está deitado, você precisa decidir, falar, eu vou me levantar. Eu preciso ter consciência que eu vou me levantar. E aí, não dá para levantar rápido, mas eu vou me sentar. Quando eu me sentar, já vou colocando os pensamentos em ordem. Quando eu colocar as pernas para fora, eu já estou decidida a me colocar de pé. Então, queridos, eu falo assim, tudo no reino físico há uma ligação com o nosso reino espiritual. Porque Deus falou assim, Jesus quando falou para esse homem, levante, pegue sua cama e ande. Naquele momento, Jesus não falou assim, olha aqui, você está muito folgado, então você vai levantar, pegar a cama e já vai sair andando. Não. Naquele momento, eu vejo, sabe, Jesus falando assim, levante, cate a sua cama e ande até mim. Ande até mim. Porque se você chegar até mim, o resto eu te conduzo. O resto eu ando com você. É isso que Jesus tem falado para o povo, para a igreja. E a igreja não tem entendido. Ah, não, eu não vou conseguir andar. Não vou conseguir andar. Então nem começa. Mas ele fala, ele é um Deus de amor. Ele não é um Deus carrasco. Ele fala assim, venha até mim. Não é assim que a Bíblia fala? Venha até mim. Venha do jeito que você estiver. E aí o resto ele vai fazer, queridos. Creia, pois seu Deus está te mandando levantar e andar. E se ele está mandando, é porque ele sabe que você pode. Caminhar com Jesus requer mudança de mentalidade. Mudança de dentro para fora. Diga assim, a mudança de dentro para fora. As obras da carne têm que ser trocadas pelo fruto do Espírito. Eu preciso assumir isso na minha vida. E aí, queridos, quando vem essa mudança, vem a cura. Aí vem a cura dos meus olhos. Diga assim, cura dos meus olhos. Os teus olhos vão deixar de ser mesquinhos. Sabe, meus sonhos, minha vontade, meus projetos, meu querer, é do meu jeito. Os teus olhos vão deixar de ser mesquinhos e passam a ser misericordiosos. Vai haver cura das tuas mãos, querido. As tuas mãos começam a ser estendidas para ajudar e não só cobrar ou mendigar. É isso que acontece. Tem muito crente, me dá uma oração aí, me dá um negocinho aqui, me dá Jesus, me dá. Não! Ele fala, eu quero você curado, porque eu quero que você estenda a mão para outros que estão precisando. Se você não entender isso, não vem a cura. Você precisa desejar esta cura. Vem a cura dos teus pés. Teus pés não vacilarão mais. Você dará passos firmes para seguir a Jesus. E estarão determinados para conduzir outros no mesmo caminho. Esta é a verdade. Haverá cura nos olhos, nas mãos, nos pés. E consequentemente, haverá cura na alma. E aí, quando a alma é curada, eu falo que nós somos corpo, alma e espírito. O teu corpo se levantou. A tua alma foi curada. E aí o teu espírito também será restaurado. A ponto de ouvir e de entender o que Deus tem para você. Amém, queridos? A cura na alma vai fazer que você compreenda o que Deus quer gerar em você.
compreenderá o comando de Deus. E aí não vai ser o peso ser crente. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá arrastar, sabe? Essa vida cristã que me mata, essa vida cristã, nossa, sabe? Andar com Cristo é muito difícil. Sabe por que está difícil? Porque você não está andando com Ele. Porque a Bíblia fala assim: se você andar comigo, meu jugo é leve. Anda comigo, meu jugo é leve, né? O peso é leve, porque eu carrego para você. Mas só anda emparelhado. Anda comigo, que nada vai ser pesado para você. Amém, queridos? Quando a cura se estabelece, eu começo a me importar com os outros, e eu deixo de ter sonhos somente para mim. Deus levanta uma pessoa para abençoar o coletivo. Não é assim? Deus levantou Moisés para realmente restabelecer um povo. Deus levantou Esther. Deus levantou Abigail aqui da história. Deus levanta um individual para realmente curar, ajudar, estender uma cooperação para um grupo. Queira você ser esse indivíduo que Deus vai apontar e vai falar: eu quero você de pé, eu quero você restabelecido, eu quero você andando sem maca, eu quero você caminhando. Vem até mim, porque o resto eu vou andar com você. É isso que Deus quer da minha e da tua vida, queridos. Amém, queridos? Avance, decida viver um recomeço com Deus. Você precisa decidir avançar. Você precisa decidir viver este recomeço. Saia da mesmice, saia da cama. Você vai se colocar de pé agora. Você vai sair desta falsa zona de conforto. Não, nós vamos fazer um ato profético. Eu me esqueci, você não vai se colocar de pé. Nós vamos fazer um ato profético. Diga assim: eu vou avançar, eu vou decidir viver um recomeço com Deus. Então, show preguiça. Vocês entenderam o que é show preguiça? Sabe, você tem que pôr a preguiça espiritual para correr da sua vida. Você vai ter que realmente se levantar e começar a buscar em Deus, sabe, a se fortalecer no Espírito, para que as coisas comecem a caminhar a seu favor e a favor de todas as pessoas que estão ao seu lado. Amém, queridos?